A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, graças ao nosso bom Deus, estamos aqui para compartilhar mais uma vez uma porção da palavra do Senhor. Meditamos no Salmo 35, vamos agora para o Salmo 36, estamos na campanha do livro dos Salmos e é cada lição extraordinária. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esta bênção, divulgue, comente, deixe o seu joinha aí e deixe Deus lhe usar. Falaremos da maldade humana e a bondade de Deus nesse Salmo 36, que é mais um salmo de Davi, o servo do Senhor. Então, antes de entrarmos na leitura, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, que Ele abra a porta da palavra, onde você estiver. Dai ouvidos à voz do Senhor, prepara o teu coração, pois Deus vai falar com a gente. Amém? Ore comigo. Santíssimo Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui para compartilhar a tua palavra. Cobre-me com teu sangue, Jesus amado. Perdoe meus pecados, fale conosco, revela a tua palavra para nós e para os ouvintes. Glorifica o teu nome mais uma vez, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Seja assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glorifica o teu nome mais uma vez. Te peço, te agradeço. Salva almas, edifica o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 36, crente, prepara o teu coração, abra a tua Bíblia, aonde você estiver, seja no celular, no tablet, no computador, na TV, aonde você estiver me assistindo, abra o teu coração, porque o Senhor falará contigo. Preste atenção. Salmo 36. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem, maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Poesia maravilhosa, composição extraordinária do servo de Deus, mais um salmo de Davi. Esse é o segundo salmo a respeito do ímpio, e fala aqui de Deus e fala do pecado dos ímpios, e que os justos eles almejam da parte do Deus justo. Amados, o primeiro verso fala da prevaricação do ímpio, que ele diz: no íntimo do seu coração não há temor de Deus perante seus olhos. Veja que só nesse primeiro verso já é macabro. Lembrando que esse estado do ímpio fala literalmente aqui da decadência humana, depois do pecado de Adão e Eva, depois de transgredir a palavra de Deus, desobedecer a ordem do Senhor. Houve esse crime contra a Constituição celestial, e de lá para cá, até o último ímpio ser exterminado da terra, o ser humano estará nessa condição, pois se tornou escravo do maligno.
Ele é o Senhor da mente humana corrompida, que não foi regenerada, pois Deus formou o homem, o pecado deformou o homem, e Jesus agora está reformando o homem caído no pecado. Claro, o homem que se arrepende dos seus pecados, se converte a Cristo e tem, pelo Espírito Santo de Deus, a vida reformada, voltando ao caráter original que Adão tinha lá no Éden, pois Jesus é o segundo Adão. Então, em Cristo Jesus, o ser humano é totalmente transformado, se crê. Se não, morrerão nesses pecados e, infelizmente, irão para o lago de fogo preparado para o diabo. Então, a gente vê a decadência humana, literalmente, sem Cristo, sem Deus, vivendo por viver. Mas tem a chance e a esperança de voltar para o Criador. Davi, ele aqui é um servo do Senhor, um santo, um homem dedicado a Deus, um fiel ao Deus Santo. E ele compõe isso aqui relatando nos seus dias e aplicando, veja, na geração de Davi e a nossa geração do século XXI, eu falo assim, do Brasil e do mundo, como os homens continuam no mesmo estado pecaminoso. Davi, o que ele viu o comportamento do homem sem Deus, o próprio israelita e os estrangeiros, o comportamento do homem sem Deus. E outra coisa, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha câmera, não tinha nada. Mas a degradação humana era tão grande que o servo do Senhor escreveu essa composição. Imagina isso sendo cantado nos nossos dias, hein? A prevaricação do ímpio no íntimo do seu coração. Imagina cantando isso. Você vê que as músicas hoje são mais egocêntricas do que cristocêntricas nas igrejas. Imagina a igreja cantar uma música dessa, sabendo que os salmos são músicas, não é, dos judeus. Imagina como seria a indústria musical, fracassaria, né? Pois tem que cantar música que vai estimular vendas para que as pessoas venham sugar ou consumir essas músicas que vai levar o ego. Imagina cantar isso aqui. Então, o estado pecaminoso do homem revela essa degradação humana e fala justamente a maldade humana e a bondade de Deus. O contraste desses dois seres, pois Deus é o Criador e o ser humano é a criatura do Senhor, fracassada, decadente, decaída, falida, arruinada e fadada ao tormento eterno. A prevaricação do ímpio. Eu quero começar a falar sobre o que é prevaricação. Para quem não sabe, vai saber agora, querido e querida. A prevaricação. A prevaricação é um crime funcional praticado por funcionário público contra a administração pública. A prevaricação consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício ou deixar de fazer algo que deve ser feito, seguindo o princípio da eficiência e celeridade ou rapidez. E essa eficiência aqui quer dizer a qualidade de divisões ordenada de uma tarefa. A qualidade de divisões ordenada de uma tarefa. Então, para satisfazer o interesse pessoal, esse comportamento é entendido juridicamente como dolo. E dolo quer dizer, um dolo é um instituto jurídico consistente na ação ou omissão consciente e volitiva a fim de causar dano. Então tem uma intencionalidade. Pode ser classificado como omissivo, quando o funcionário deixa de fazer seu trabalho, ou comissivo, quando o funcionário intencionalmente atrasa a execução de seu trabalho. Aí cabe transação penal e SURSIS, que é suspensão condicional da pena. E o que é SURSIS, Erivaldo? É uma suspensão condicional da pena aplicada à execução da pena privada de liberdade, não superior a 2 anos, podendo ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias
autorizem a concessão do benefício e não seja indicada ou cabível a substituição por penas restritivas de direitos. Então, essa suspensão condicional da pena vem tudo isso aqui, aplicando à igreja, aplicando à obra de Deus. Isso aqui é o estado jurídico que Deus não brinca com isso aqui. Se Deus coloca um presidente, Deus coloca um governador. Na Bíblia, no Velho e Novo Testamento, Deus levantava reis. Quando os reis, os profetas, sacerdotes cometiam essas infrações, você vê que Deus substituía. Saul foi um totalmente prevaricador. Saul foi totalmente um corrupto, que Deus deu chance, ele cometeu crimes e Deus substituiu por Davi. Davi também prevaricou e ele não foi morto. Ele pediu misericórdia e alcançou um salvo-conduto. Ele alcançou a misericórdia de Deus. E Deus não puniu com a pena de morte, que era ali por apedrejamento, pelo adultério, homicídio, pela vida inocente. Depois Davi pagou um alto preço, a espada de Deus, o juízo ficou na sua casa. Então veja como é sério ser prevaricador. O sujeito ativo, que é um funcionário público que retarda ou deixa de fazer seu trabalho. O sujeito passivo, a administração pública. O objeto material é o ato de ofício que couber ao funcionário. A pena é cumulativa. Então, no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, detenção de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vem exemplo de prevaricação na modalidade omissiva. É um funcionário público que ele se recusa a entregar documentos solicitados por um cidadão de quem ele não gosta. Da modalidade comissiva, um funcionário público adiar a entrega de documentos solicitados por um cidadão de quem ele não gosta até passar o prazo de entrega desses documentos. Então veja como é sério. Ressalta-se ainda a existência relativamente nova do artigo 309-A, que constitui um crime específico para o agente penitenciário, que é deixar de cumprir o dever de vender ao preso acesso a aparelho telefônico, rádio ou similar. A doutrina reconhece este fato como prevaricação imprópria. A pena é a mesma da prevaricação comum. E o que é que a gente aprende só nessa primeira fala de Davi? Em outras traduções, na tradução da linguagem de hoje, fala diferente. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Então, na tradução da linguagem de hoje fala o pecado. Em outras traduções fala prevaricação. Então veja que é o crime da negligência, de fazer com desleixo aquilo que se deve fazer na nossa Constituição. Isso aqui estou falando do Brasil. Quando se aplica a Constituição daqui, ó, celestial, o caldo engrossa, mas engrossa valendo, porque é Deus que levanta para uma obrigação, um ofício, uma missão, um ministério, para, seja ela pastoral, evangelística, não é, presbitério, diaconato. E o que Deus dá o dom para que esses homens trabalhem na obra do Senhor. Se houvesse crime aqui de prevaricação, ofendeu, transgrediu a lei penal, e obviamente que vem a exclusão de Deus. O bom que Deus não é o ser humano. Por transgredir, 1 João capítulo 2, versículo 1, João diz: filhinhos, não pequeis, não prevariquem, não desobedeça, não transgrida. Mas se pecar, se prevaricar, se desobedecer, se ofender a santidade de Deus, há um justo juiz, há um advogado para convosco, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então quer dizer, se houve uma desobediência à palavra de Deus depois que se conheceu o Evangelho, depois que conheceu as boas notícias, depois que a Bíblia, a palavra de Deus chegou aos seus ouvidos, e houve uma desobediência depois da verdade, aí João diz: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para convosco, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados.
Não devemos andar no pecado depois que a verdade chega para nós. E a verdade aqui é absoluta. É absoluta, a palavra de Deus é absoluta. Então, se crê que ele é absoluto, a única verdade é essa, de regra de fé e prática, e se porventura transgrediu, falhou, lembrando que já viemos do pecado, já viemos de uma vida de transgressão pelo o maligno cegar nosso entendimento, mas agora a luz da verdade chegou, nos iluminou o entendimento, e agora a gente entende que Deus existe, Jesus existe, o diabo existe, o inferno existe, o céu existe, o castigo dos infiéis existe, a beneficência para os fiéis existe. Cabe agora a cada um, depois que chegou a verdade, obedecê-la. Mas se transgredir, cair em uma tentação maligna, aí João diz o quê? Se pecar, se você transgredir, você tem um advogado. Isso quer dizer o quê? Olha o salvo-conduto de Deus. Jesus que pagou o preço, ele que sofreu, ele que foi castigado para tirar a ira de Deus sobre nós, todo aquele que crê. Tem um salvo-conduto de Deus, o Senhor perdoará, visto o único perdão aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o resto, o Senhor ele perdoa, vai ter consequências da transgressão, mas perdoa, e se morrer vai para a glória, porque Jesus é que pagou o preço. Quando Deus nos vê, Deus olha o sangue do seu Filho que foi derramado por nós. Deus não vê em nós nada de justiça, Deus vê a justiça do Filho em nós, por isso que nos justifica pela fé, de culpado se torna inocente. Então a prevaricação aqui ela é consciente, veja, principalmente com um funcionário público. E um servo de Deus não é um funcionário público do Senhor? Sim, estamos aqui expostos, somos públicos. Todo servo do Senhor, irmão, a irmã, que proclama o Evangelho, é um funcionário público do Altíssimo, e ele dá essa função. Quem canta, cante louvores a Deus, em Cristo, pela inspiração do Espírito Santo. Quem prega, pregue a palavra. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro 4, 11. Olha o que Pedro ensina. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por quem? Por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meu Deus, eu poderia fechar o Salmo 36 no primeiro versículo, só em 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. A primeira vez que eu li isso aqui, que eu aprendi, o que tem que sair da minha boca são as palavras de Deus. Uma vez alguém disse assim, também, tudo que tu falar, tu procura um argumento bíblico. E eu disse, e tu queres que eu fale o quê? Ele disse, tu nunca lê esse 1 Pedro 4,11 não? Quem falar tem que falar segundo as palavras de Deus. Então, dependendo do assunto e do tema aqui que está abordando, a palavra ela tem a resposta para você ver que a pessoa com a mente cauterizada, ela não está nem aí para a palavra de Deus. E justamente alguém que é mundano, que desobedece a ordem do Senhor. Então Jesus ele falava as palavras de Deus. Um cristão ele tem que falar as palavras de Deus, não a nossa, a de Deus. Se alguém aqui administrar, seja o que for, administre segundo o poder, a autoridade que Deus dá. E não é para abusar dessa autoridade, desse poder, humilhar, esculhambar, rebaixar, menosprezar alguém, desprezar, não. É com amor, com carinho, porque foi Deus, o Todo-Poderoso, que confiou na mão de um pecador uma administração, seja ela espiritual, seja ela política, seja ela empresarial, familiar. Não é? O pai e a mãe têm filhos para administrarem, tem um lar para administrar, tem dinheiro, recursos para administrar, seja o que Deus deu, o poder que Deus deu. Aí para que em tudo Deus seja glorificado, olha, Deus dá para ele ser o centro das atenções, o centro de tudo. Foi ele quem fez para que não roubem isso aí, não roube a glória de Deus. Ah, fui eu, com a minha inteligência, com a minha sabedoria, com o meu curso, com a minha peixada. Não, foi Deus, para que Deus seja notabilizado, notificado, para que Deus seja o centro. Isso é a glória de Deus. Por Jesus Cristo.
a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então veja como é sério. Então o prevaricador está um pouco se portando, um pouco se lixando. O espírito da prevaricação vem do próprio Satanás, que ele transgrediu. Então ele tinha um ofício para fazer, ele deixou de fazer voluntariamente. E cometeu o que na nossa Constituição? Um crime doloso. Foi intencional. Ele quis fazer, pensou, maquinou e praticou. E a recompensa que ele ganhou, o diabo, que virou diabo, né? Foi lago de fogo junto com a terça parte dos anjos que foram com ele. O resultado de Adão e Eva por desobedecer foi o quê? Saiu do Éden e colheu morte, angústia, espinhos. E até hoje você e eu sofrem as consequências, porque nascemos com a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Em Cristo estamos sendo santificados, regenerados e buscando diante do Senhor misericórdia dele para alcançarmos a vida eterna, todos nós. Então veja que a prevaricação, ela é terrível, pois é um pecado, é um crime contra Deus e contra a ordem pública, contra a administração que o próprio Deus estabeleceu. Quando Deus vai em cima disso aqui, Deus vai primeiro em cima de quem ele colocou, o chefe de Estado, os governados, os auxiliares ali. Aqui Deus vai em cima de prefeitos, vereadores, senadores, deputados federais, deputados municipais. Deus vai em cima de delegados, de juízes, desembargadores. Deus vai em cima de todos esses advogados, advogadas, todos esses que têm uma função pública. Deus vai em cima da Polícia Federal, da PM, da Polícia Civil, Polícia Rodoviária, dos guardas municipais. Deus vai em cima dos professores, escola privada, pública, faculdade. Deus vai em cima de todos esses que são influência para a população, porque eles não estão ali simplesmente por estar, porque eu nasci com esse dom. Estou ganhando meu salário porque meu pai e minha mãe tinham esse dom e eu herdei. Balela. Foi a mão do Senhor que capacitou para que instrua. Aí daqui você vê a desordem. Nas escolas ensinam comunismo. No poder público você vê desordem na polícia civil, na polícia rodoviária. Você vê, o efetivo não dá conta. Você vê século 21, 2024, no Brasil, estado de Pernambuco, a desordem é roubo, é furto, é de segurança para cima e para baixo. Cadê a governadora? Deus cobrará da governadora. O Senhor vai em cima da governadora do estado de Pernambuco. O Senhor vai em cima do prefeito de Recife, prefeito de Jaboatão, os prefeitos de todas as cidades do estado de Pernambuco, dos estados brasileiros, se eu estou falando do Brasil, e as outras nações, o Senhor vai em cima. Imagina os países comunistas, como China, Coreia do Norte, que prevaricam, literalmente, impedem o evangelho chegar, destrói os templos, prendem os cristãos para não propagarem o santo evangelho do Senhor. Olha, daqui você entende como a mão de Deus pesa. Aí você pergunta, por que Deus então não arranca? Por que Deus permite os cristãos sofrerem? Deus tem seus mistérios, Deus tem seus objetivos. Primeiro, para revelar o estado pecaminoso, para mostrar que a Bíblia é verdadeira, que o homem ali está sendo instrumento de Satanás e que o Senhor não vai deixar passar batido, que por não se arrependerem, o inferno está esperando eles, todos eles. Ninguém vai escapar. Devemos orar para que o Senhor dê força aos cristãos perseguidos. O Senhor ajude, porque o Senhor disse que vamos passar por perseguições, por amor do seu nome. O mundo vai nos odiar. O diabo, ele está trabalhando para tirar a fé desse povo, amedrontando, colocando pavor, medo e terror, para que os irmãos neguem a fé em Cristo e voltem para o estado pecaminoso e percam a salvação das suas almas. Então devemos orar. Mas o Senhor não vai cobrar? Claro, todos darão contas a Deus. Imagina esses prevaricadores, esses transgressores. Devem fazer o que é correto, mas não fazem. Receber uma ordem, porque tem um interesse pessoal, seja da empresa, seja do poder público, seja da escola, seja dentro de casa, seja na ordem espiritual, mas não fazem. Aplicando a igreja, o irmão tem que evangelizar, mas não evangeliza. Eu não sou evangelista.
Irmão, eu não posso evangelizar. Deus não me ungiu. Deus não me capacitou para evangelizar. E quem disse? O Senhor disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. O diabo é muito esperto. Ele lança as setas para que não leiam a palavra. Olha a ordem aqui, olha. Por não ler as escrituras, fica nessa demência espiritual. Não está nem aí. Não está nem aí para nada. Vai para a igreja, canta, ora, prega, dá dízimo, dá oferta, aquela coisa miada. E o Senhor só olhando. A ordem é para os salvos em Cristo. É para doutrinar, doutrina segundo a palavra do Senhor, o ensinamento. É para orar, ora, chora, geme, clama, berra. É para cantar louvores, louvores a Cristo. Exalta o seu nome, seus atributos. É para evangelizar, leve as boas notícias. Paulo disse a Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. E ele mesmo disse: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. O que Paulo está dizendo? Ai de mim, se eu cometer o pecado de prevaricação. Ai de mim, que está na minha mão, eu ser negligente. Eu deva fazer, mas eu não faço. Tem um instrumento do cão, um instrumento do diabo, que um rapaz foi assassinado e ainda ele estava, ofegante. E antes dele morrer, ela chegou perto dele e ela não perguntou se ele queria receber Jesus, nem que ele fizesse um gesto, piscasse o olho. Ela foi negligente, ela deixou o rapaz morrer. Eu perguntei: a senhora evangelizou? A senhora perguntou se ele queria Jesus? Eu não, irmão, porque ele estava assim, assim, assim. Eu disse: Deus vai cobrar da senhora. Aleluia. Deus vai cobrar o sangue desse rapaz, porque no último instante Deus lhe colocou a lei para que ele recebesse Jesus como Salvador. E por que a senhora não fez, irmã? Não, porque a gente fiquei com medo, que você quer o quê? E o rapaz morreu. Eu não sei, irmão, não sei. Tenho minhas dúvidas, eu acho que ele foi salvo. Quem evangelizou para ele? Além da senhora, tinha mais alguém? Não. Olha a prevaricação, como estado de fazer o que deve ser feito correto e negligencia. E Deus não vai cobrar. Aí daí você vê, essa própria mulher endemoniada levantou acusações contra mim. Ela era da congregação, mas dela mesmo, o que a igreja tinha, trabalho social que a igreja tinha, ela usufruiu um bocado e ela mesma foi um instrumento de calúnia, de perjúrio, de injúria contra mim, contra a igreja. Só para você ter ideia, olha a negligência, olha como só essa palavra ela pesa. Você que me assiste, Deus já lhe deu uma ordem. Faça o que Deus já mandou. Senão Deus vai lhe arrancar e vai colocar outro e outra no seu lugar. E você vai perder a chance de ser uma bênção e sua alma condenada ao inferno. Eu não, Erivaldo. Eu não, Deus está comigo. É prevaricador e prevaricadora. Sabe diante da igreja o que tem que ser feito e não faz. Comete crimes terríveis. De 3 meses a 1 ano de detenção para funcionário público é a nossa Constituição. E Deus, que é a vida eterna no inferno. Tem gente que vai ter a vida eterna no céu e a vida eterna no inferno. Jesus disse, olha aí, João 5, versículo 28 e 29. Olha o que Jesus disse. Não vos maravilheis disto, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a condenação, a ressurreição da condenação. Uns terão a vida eterna porque obedeceram, e outros terão a condenação eterna porque desobedeceram. Isso, pastores no inferno, evangelistas no inferno, missionárias no inferno, cantores no inferno. Olha que vergonha. E aqueles juízes, desembargadores, presidentes, doutores, homens renomados, cientistas, prevaricaram. Também cometeram crimes terríveis. Os imperadores romanos, tantos outros,
vão direto para o lago de fogo. Isso é muito sério. Davi começa dizendo a prevaricação do ímpio, do desumano, do cruel, do rebelde, daquele que não tem pena de ser ninguém, um instrumento do diabo, um ser humano decaído, escravizado por Satanás. Satanás é o Senhor que manda e desmanda na mente desse homem corrompido. E outra coisa, abrange um ninho de corruptos e tem famílias corruptas. Ah, se eu fosse pregar em cima só disso aqui, não é mastigar tanta coisa aqui na Bíblia. Juízes, Josué capítulo 7 fala de Acã. Acã prevaricou, pegou as capas ali, escondeu. Quando Josué foi para a guerra contra Ai, perdeu. E quando ele foi orar, o Senhor respondeu na hora. Existe anátema no meio. Enquanto tiver anátema, eu não ando com vocês. Passe ali, ó, todo arraial e chame quem desobedeceu. Existe uma prevaricação no meio de vocês. E quando tiver isso, uma desobediência, eu não ando com vocês. Não vou andar com quem me ofende. Não vou andar com quem está com o espírito do diabo. Não tenho nada com desobediente. Aí Josué foi buscar e estava lá Acã. Fale, meu filho. Revele. Eu peguei aqui. Acã escondeu, a mulher escondeu e os filhos esconderam. Morreu, foi todo mundo a pedradas. Existem batalhas, guerras que estamos enfrentando e tem anátema, algo maldito. E o mandamento do Senhor em Deuteronômio 7:26, Deuteronômio 7:26, a minha responsabilidade aqui é muito grande de passar esse entendimento da palavra de Deus, Deus me ajude. O Senhor diz, não introduzirás, não coloque, pois, abominação, coisa imunda, nojenta, na tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo o detestarás, e de todo a abominarás, porque é anátema. Não coloque nada maldito, o que eu amaldiçoei, o que está podre, fedendo, nojento, repugnante, infame, algo que vai azarar a sua vida, algo que vai me fazer lhe condenar. Não coloque nada que seja maldito. Aleluia. E o que é maldito, Senhor? As obras da carne. Olha aqui, ó. Vamos aqui para a Bíblia. Gálatas capítulo 6. Começando com Gálatas, né? Porque tem Romanos. Gálatas capítulo 5. Versículo 19 em diante ao 21. Porque as obras da carne, da natureza humana, são manifestas. As quais são prostituição, anátema. Impureza, anátema. Lascívia, anátema. Idolatria, anátema. Feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediços, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E outra coisa que é anátema, Gálatas 1, versículo 9, diz aqui o apóstolo Paulo, assim como já dissemos e agora reitero, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Não receba outro evangelho que vá distorcer. Aí Paulo fala aqui a Timóteo que é heresia. Fala a Tito, né? Tito 3, capítulo 3, versículo 9, 10 e 11 ali. Ao herege, depois de 1 e 2 repreensões, rejeitam, porque em si mesmo já está condenado. Peca e já está condenado. Alguém trazendo outra boa notícia, além da qual você já aprendeu, além da qual já está escrito. Paulo mesmo diz aos Gálatas, se até um anjo aparecer, um anjo, e ministrar outro evangelho, é anátema, é maldito. Não coloque outro evangelho na sua casa, na sua mente, na sua vida. As obras da carne que pratica é anátema. Coisa maligna, maldita, coisas pervertidas, que Deus já condenou. Veja como é grave. Então a prevaricação do ímpio, aquilo que tem que ser feito e não faz, é negligente. Jeremias 48, 10. Olha que Deus falou, 48, 10 de Jeremias. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que preserva a sua espada do sangue, ou seja, não há ali para a guerra. Maldito, azarado,
flagelado. Meu Deus, que não é uma bênção, é uma maldição. Aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, faz de todo jeito, canta de todo jeito, prega de todo jeito. Não há uma vida de jejum, de oração, de clamor, de submissão, de temor a Deus, de respeito a Deus. E a obra do Senhor, alguém pensa aqui, não, é só pregar a palavra de Deus, é para a igreja. A obra do Senhor é essa? A obra do Senhor é essa? Não. Já falei, se a prevaricação aqui é aquilo que Deus deu para trabalhar, aquilo que Deus deu para você executar, aquilo que você tem que fazer com maestria. Deus sabe, Deus me conhece, Deus entende que eu sou assim, eu não consigo, Deus me ama do meu jeito. E no dia da prestação de contas, que cada um dará conta, Hebreus 4,13, pois todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos de tratar. Paulo diz que todos nós prestaremos contas a Deus, o soberano administrador. 1 Coríntios 3,15 diante, Paulo diz que vamos passar, as nossas obras vão passar pelo fogo. Aquilo que for deteriorado e queimado não vai receber nenhum galardão, porém será salvo, não vai para o inferno. Mas aquele que foi provado no fogo receberá galardão. Deus recompensará. Daqui você entende como é sério fazer a obra do Senhor. Será galardoado. Deus dará prêmios, prêmios que a gente não sabe o que é. Mas se Deus olhar para nós e ver o empenho, ver ali a dedicação naquilo que Deus deu, seja conhecimento da palavra, seja conhecimento em qualquer área, naquilo que você sabe fazer com maestria, não fazer de todo jeito. Por quê? Porque tudo é para a glória do Senhor. Tudo que você fizer é para a glória do Senhor, para Ele ser revelado, para Ele ser notificado. E como eu sempre digo aqui para minha esposa, tudo que a gente fizer, quem não é convertido vai nos olhar e vai ver o capricho que a gente faz as coisas. Para quê? Para perguntarem. Então é uma porta aberta para você, para falar do próprio Senhor Jesus. Não, somos crentes, somos evangélicos, somos cristãos, e o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus santo, é um Deus limpo, e Ele exige limpeza, organização. Ele é um Deus destrambelhado, não, desleixado, e vamos prestar contas a Ele. Então devemos trabalhar honestamente, sem nenhum cambalacho, as coisas sérias, limpas, organizadas, crente, pois o Senhor aprovará por ser um Pai totalmente correto, pois Ele é justo e não aceita qualquer coisa. Aí está com a Bíblia toda cheia de poeira, vai lá, não limpa, a casa toda cheia de aranha, um lixo, um chiqueiro de porco. Quem gosta disso é do diabo para esses negligentes. O diabo trabalha do luxo ao lixo. Porque Jesus disse em Mateus 16 que o diabo sabe que os homens gostam, não sabe as coisas de Deus. Se o diabo vê que o ser humano é desleixado, desmantelado, gosta de estar na ceboseira, na imundícia, o diabo vai trabalhar mesmo para o ser humano escravizado no pecado continuar na ceboseira, no fedor, na fedentina. Mas se o diabo sabe que o ser humano gosta do luxo, gosta de tudo que é bom, vai trabalhar em cima daquilo ali, para que o ser humano tenha mansões, seja trilionário, carro do ano, luxuoso, na tecnologia. O homem quer morar até em Marte. Ao diabo, então vou lhe dar a passagem para você morar lá. Vá morar em Marte, compra um terreno lá em Marte, vá. Veja, então ele vai atacar. Então, para o homem conseguir isso aqui, ele tem uma função, ele vai deixar de praticar corretamente, segundo a lei que manda, ele vai negligenciar e vai fazer o que ele bem entender. Aí comete essa infração, perde o emprego, pode ser preso devido a esse crime. Aí se tornará o quê? Imoral, inadimplente, reincidente. Aí a gente viu aqui, se tiver uma reincidência, pior ainda. Como é que vai confiar? Como Deus, principalmente Deus, vai confiar? A Bíblia diz que Deus levantou Nabucodonosor para castigar Judá. Castigou, mas ele passou do limite. Aí já que passou do limite, aí o que é que Deus diz aqui? Ó, Isaías 51. Nabucodonosor passou do limite do castigo. Isaías 51, olha o que Deus disse que ia fazer com ele. Versículo 21 em diante.
Pelo que agora ouve isto, ó pressa embriagada, mas não de vinho. Assim diz teu Senhor, o Senhor e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo, guerreará. Tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor, nunca mais o beberás. Mas eu o porei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma, abaixa-te, para que passemos sobre ti, e te puseste tuas costas como um chão e como um caminho aos viandantes. Olha o que Deus diz. Prevaricou foi, você passou do limite. Então, o cálice que eu dei para o meu povo beber por desobediência, sofreu pela minha mão e eu entreguei, você colocou eles para as costas dele virar chão para você passar. Agora eu vou tirar esse cálice do atordoamento, do pavor, do pânico, da angústia. Eu vou dar de beber a você agora. Você entristeceu demais o meu povo, você passou do limite. E agora quem vai beber é você. E Deus abateu a Babilônia através de Ciro. Aleluia. E aqui o Senhor nos ensina que Ele dá um limite. E alguém transgride esse limite. E Deus agora tira o cálice. E agora quem vai beber é você. Você vai saborear a minha raiva. Como eu castiguei o meu povo por desobediência, você passou do limite e agora eu vou lhe castigar. Deus castigará muita gente. Vai castigar presidentes, vice-presidentes, que entram no cambalacho. Vai castigar ministros, principalmente do Brasil. Esses que estão sendo prevaricadores, sabem da lei e transgride ela. Sabe o que não tem que fazer e faz errado. Meu Deus. Deus castigará prefeitos, prefeitas, senadores, senadoras, deputados, juízes, juízas, todo tipo de auxiliares aí, delegados corruptos, policiais corruptos, pais e mães, filhos corruptos. Veja, do grande ao pequeno, do governador ao governado, Deus não poupará. Por quê? O demônio está atuando na mente, está levando para a rebelião contra o Altíssimo. Veja a seriedade e a gravidade disso aqui. Se eleva contra o Altíssimo e faz o povo ficar contra o Senhor, pois leva o povo a desobedecer. Assim, ó, oxe, se o presidente rouba e mente, eu não vou fazer também não, é? Se aquele que me representa não dá exemplo, por que eu vou dar? Olha a influência. E Deus vai deixar? Não. Exemplos terríveis aqui que Deus castigou seriamente e gravemente homens corruptos. Veja Faraó que Deus abateu. Veja o povo na época de Noé que Deus castigou. Veja Sodoma e Gomorra que Deus destruiu. Veja Nimrod, um prevaricador que Deus acabou com a construção dele. E Jesus disse que tudo isso é um sinal da volta dele nos dias de Ló, nos dias de Noé. E o Senhor abateu. E ele abaterá tantos e tantos na história. Quantos aí não foram abatidos, Deus usando vulcões, terremotos, tempestades, maremotos, as pragas, pandemias, epidemias e tantas outras assolações que varreram da terra muita gente impiedosa, porque sabe que tem que fazer o que é correto e faz errado, prevaricação, e Deus não vai tolerar, porque a terra, a Calachuri, Camantriafá, a terra é dele. Ele diz em Ezequiel 18:4, todas as almas são minhas, até a alma do pai como a alma do filho. Aleluia. O Senhor diz que se você vê o justo praticar impiedade e tu não avisar, aleluia, o sangue dele vai ser cobrado da tua mão. Agora, se tu avisar ele morreu na impiedade, Deus vai cobrar. Se tu vê o ímpio na impiedade e tu não avisar ele morrer na impiedade, o sangue do ímpio vai ser cobrado da tua mão. Agora, se tu avisar o ímpio na impiedade dele, ele não se arrepender e morrer na impiedade, o sangue não será cobrado da sua mão. E ele diz, se você vê o justo cometendo injustiça e tu avisar e ele não se arrepender, não haverá memória de toda a justiça que ele fez. Isso quer dizer o quê? Aquele que Deus levanta e pratica a justiça, a verdade, a honestidade, segundo a ordem do Eterno, e ele se desvia para a corrupção, é um prevaricador. Deus diz, todas as obras justas que ele fez será apagada. Não vai ter lembrança. Trabalhou, e o vento levou
suas obras de justiça. Olha como é sério, não haverá lembrança. Meu Deus, Jesus. Isso é muito sério. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 ao 24. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Antes, não desejo que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e seu pecado com que pecou, neles morrerá. Meu Deus. É pesado, não é? O homem está na impiedade, escravo de Satanás, mas se arrependeu e se converteu, praticou os estatutos e mandamentos de Deus, cometeu justiça, vai viver. Não haverá lembrança de todos os seus crimes. Deus perdoou e apagou. O justo, que é justificado, volta e comete abominação, transgressão, prevaricação. Aí Deus diz, e morreu assim, tudo que ele fez correto é apagado. E no grande dia do tribunal, do juízo final do Senhor, Deus vai expor as transgressões dele, porque se não há lembrança das práticas corretas, só haverá lembrança das práticas incorretas, e o inferno esperará esse que um dia andou na verdade, feito Judas Iscariotes, e tantos outros que se desviaram do Senhor Deus, e abandonou. Meu Deus do céu, como é terrível, Jesus. É pesado, crente. Aí de quem brinca com o Senhor. Prevaricação. Então é do ímpio. Ele diz no íntimo do seu coração. Olha, ele diz no íntimo da sua alma. Olha o que ele diz. Não há temor de Deus perante seus olhos. Esse temor aqui é medo, é pavor, é tremor. Não existe temor de Deus. Pois eles vivem na incredulidade. Eles não respeitam o próprio Deus. Estão nem aí. Então eles fazem o que bem entendem. Não. Eles fazem o que o diabo quer. 1 João 3,8. Quem peca é do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Essa escravidão do pecado. Mas já que eles não creem, eles não obedecem, Davi está ensinando aqui que ele no íntimo, lá no íntimo da sua alma, nos seus sentimentos mais íntimos, não existe temor, não existe medo, não existe pavor de Deus. Embora Hebreus 12:29 diz que Deus é fogo consumidor. Nem quer saber que Deus é fogo consumidor, estou um pouco me lixando, não quero saber do que Deus acha ou Deus deixa de achar. Não existe nessas pessoas. Por isso que o que tem para fazer, elas não fazem. Tem que falar a verdade, elas mentem. E aqui se eu fosse falar das leis, meu Deus, o vídeo ia durar 2 horas. Mentem e enganam. São falsas testemunhas. E Jesus disse em Mateus 15, depois que ele repreendeu ali alguns fariseus, porque não lavavam as mãos para comer, Jesus chamou primeiramente ele de hipócrita no versículo 7. E no versículo 18 e 19, Mateus 15, 18 e 19, Jesus disse: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Aí comer, porém, sem lavar as mãos, não contamina o homem. Está em Marcos 7 também, do 1 ao 23,
Não é que é falta de higiene, mas eles estavam tão santos, tão puros, que condenou Jesus e os discípulos. E o Senhor disse hipócritas, fingidos, atores. Então o que contamina o homem é o que sai. Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda a tua alma, guarda os sentimentos, as emoções, porque é isso que te impulsiona. O entendimento que tu tem das coisas, é isso que te leva o corpo a praticar. Se tem entendimento da existência do Criador, do céu, da terra e do mar, do seu Deus, teme, respeita. Veja Caim, meu Deus. Caim apresentou a Deus uma oferta dos cereais, das verduras, das primícias. E por que Deus rejeitou? Porque aceitou de Abel, aplicando o Salmo 36. Porque Caim prevaricou. Caim, ele entregou a oferta a Deus, mas não fez correto, de coração, agradecido pelas bênçãos que Deus deu. E é aquela coisa assim, ó, vou porque eu tenho que ir, né? Vou porque eu sou obrigado a ir. Vá não. Se você não quer agradar a Deus, não vá não. Não vá para o culto. Menino, eu vou dar o dízimo. Esse dinheiro vai faltar. Oxe, o pastor já tem, a igreja já tem muito membro. Se eu der, vai faltar. Dê não, dê não, dê não, dê não. Pois o Senhor não vai aceitar essa oferta financeira. Porque vai com pirangagem. Deus olha para a intenção do ofertante. Olha o que está nos sentimentos dele pelo Senhor. Por ele é Deus, por ele ser o dono, por ele ter misericórdia, por ele ser bondoso para comigo, por eu entender que só ele é o dono de tudo. Aleluia, glória a Jesus. Então devolvo, por quê? Porque já é dele, nada é meu, nem a vida que eu respiro é minha, nem o ar que eu respiro é meu, é dele. Atos 17:28, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Então estamos aqui porque ele quer. Ele quer. Então nesse sentido você apresenta algo a Deus e coração quebrantado, coração generoso, coração agradecido. Mas o ímpio, pouco se lixando. Então ele diz, não existe temor a Deus. Não há pavor de Deus. Não tem nenhum medo, não tem pânico. Daqui você entende quando você evangeliza e as pessoas não se convertem, porque na mente delas elas não entendem que são pecadoras. Elas creem em Deus do jeito, elas desenharam Deus e projetaram Deus do jeito que é o Deus delas. E obviamente que elas não vão aceitar e se converter, porque já tem Deus no coração, mas está mentindo, está na sensualidade, está na cachaça, está nas drogas ilícitas, está no cambalache, está na propina, está na prevaricação, e nem aí, e está dizendo que tem Deus. O Deus santo não existe, né? O Deus que eles desenharam existe, e vive por viver. Quando chegar o dia da morte, a morte física, porque já estão mortos espiritualmente, separados de Deus, aí chegar no inferno, elas vão saber que acreditavam num Deus, que era um Deus que elas inventaram. Não existe temor. E se não existe temor, Jó 28:28, Jó diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E apartar-se do mal é ser inteligente. Então não existe inteligência porque não existe respeito. E temer a Deus aqui é sinônimo de adoração. Temer a Deus. Não existe temor de Deus. Então não existe submissão ao Todo-Poderoso. Não existe prostração ao Todo-Poderoso. Não existe obediência aos mandamentos do Todo-Poderoso. Não existe respeito, reverência. Não existe da parte desses ímpios instrumentos. Você vê que é um instrumento do diabo que se rebeliou contra Deus e recebeu o lago de fogo. E o ser humano, imagem e semelhança de Deus, é um com o diabo. Quem se junta com Deus se torna um. Romanos capítulo 8, para eu frisar isso aqui que eu estou dizendo, consolidar o que Paulo diz aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha, os que nasceram de novo em Cristo Jesus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, separado do pecado, Espírito puro, justo, fiel, eterno, honesto. Aleluia. Confirma que é filho de Deus, que nasceu da água, que nasceu do Espírito Santo. O mesmo Espírito, ele confirma
ele dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O ímpio é um filho do diabo. João 8,44. Jesus chamou os judeus: vós sois filhos do diabo, que é o pai da mentira. Então eles são um com o diabo. Nós que estamos em Cristo somos um com Deus pelo Espírito Santo. Olha, não existe temor a Deus, não existe respeito a Deus, embora que Tiago diz que os demônios creem e estremecem diante de Deus. Os demônios estremecem, mas o ser humano não treme diante de Deus. Não tá nem aí, ó. Por quê? Há um cautério na mente, há uma amnésia na mente. Não tá nem aí. A gente pode pregar, falar contra o pecado, o juízo de Deus, os exemplos de pecadores que sofreram o castigo de Deus, estão no inferno. Você é um lunático, você é um doido, você é um fanático. Não acredite não, inferno não existe não. Continue trabalhando, vamos comer, vamos beber, vamos farrar. Isso é besteira. Ninguém manda na tua vida não, que besteira. Tá linda, tá lindo. É? Aí você entende, os demônios não se curvam ao Deus Santo. Jesus expulsou o demoniado ali, o demônio endemoniado de Gadara. Os demônios se prostraram e disseram: já viesse nos atormentar, sabemos quem tu és o santo de Deus. Jesus, cala a boca. Senhor, permite a gente ir pro porco. Vai pro porco, vai. Aleluia. Jesus não aceitou, presta atenção nisso aqui, ó. Jesus não aceitou a submissão dos demônios, porque aquilo era mentira. Ele reconheceu que o Todo-Poderoso estava ali, se prostrou. Sabemos quem tu é, cala-te, cala a tua boca. Ele não aceita a adoração de demônio não. São espíritos blasfemadores. Vai para os porcos. Já viesse nos atormentar, olha o medo, olha o medo, já viesse nos atormentar antes do tempo, olha como eles sabem que vão para o inferno. Jesus, vai para os porcos, vai, aleluia, oh glória. Mas o ser humano está nem aí. Então não existe temor a Deus, não existe submissão, prostração, adoração, reverência, respeito, obediência a esse Deus. Por que não tem? Eu confirmo em Romanos capítulo 1, do 18 em diante, que eles conhecem a Deus. Paulo diz: não glorifica como Deus, não é submisso, honra mais a criatura do que o Criador. Tem lá a lista das obras pecaminosas, e Paulo diz que são entregues à morte esses que praticam, e quem aprova, quem contempla, quem bate palma. E do céu Deus manifesta a sua ira sobre todos os homens impiedosos que detêm a verdade. É mentira. E aí, olha o que Davi está vendo em sua volta e aplicando nos nossos dias. Mudou? Mudou não. Cada esquina, seus vizinhos, o governo, na arte, na música, na cultura mundial, você vê pessoas que não estão nem aí para Deus. Você acabou de acompanhar no Rio de Janeiro o show de Madonna. Você viu a baixaria. O cara filmando, de repente o ladrão leva o celular dele e sai correndo lá no meio da bagaceira. Enquanto o Rio Grande do Sul está nesse desastre aí, sabemos que a mão de Deus pesando devido ao lugar tão de bruxaria, tão de catimbó. Mas lá, ó, o povo, cenas obscenas, e nem aí, não tem nenhum temor a Deus, são prevaricadores. Não há temor de Deus perante seus olhos, são cegos espirituais. E Jesus disse que um cego guiando outro cego vai cair onde? Um abismo. Aleluia. Porque em seus olhos se lisonjeia até que sua iniquidade se mostre detestável. Nos seus próprios olhos, no seu próprio entendimento, eles se gabam. A palavra hebraica shalag, alisar, adular, lisonjear. O ímpio convence a si mesmo de que estará seguro segundo a maldade do seu próprio coração. Ele adula seus pecados até que não mais lhe pareçam pecado. O ímpio, ele elogia seu próprio erro. Ele elogia a mentira, a sensualidade. Ele elogia o próprio pecado. Ele elogia a fornicação, a prostituição. Elogia a soberba, a desobediência aos pais e às mães. Eu quero saber, eu sou rebelde mesmo. Oh, quero obedecer a meu pai e minha mãe. Ele elogia o próprio roubo, o furto,
Meu Deus do céu. Ele elogia a avareza, a feitiçaria. Que feiticeiro tu és, menino, menina. Ele elogia o próprio pecado. Ele se gaba das próprias transgressões. Meu Deus do céu. Até que sua iniquidade, pecado consciente, perversão moral, delinquência, se mostre detestável. Ou seja, até eles entenderem, de tanto praticar aquilo ali, menino, isso aqui já estou odiando, é detestável, é abominável, isso é nojento o que eu estou fazendo. Mas até lá, reconhecer que é detestável é segundo a natureza divina santa de Deus, para mostrar o contraste da perversão humana. Porque é detestável, porque isso vem de Satanás. Até entender que isso eita Jesus, dura, viu? O adultério, adulterar tudo, isso é detestável. Então ele elogia o próprio pecado, até entender que porcaria de vida é essa. Que porcaria é essa que eu estou usando? Como eu estou vivendo? Que vida medíocre é essa? Aleluia! Lembrando que ele se mostra detestável. Jesus disse que o Espírito Santo vem convencer de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Até ele entender que o pecado é detestável, porque o Espírito Santo vai lá e convence do pecado, convence do crime que está cometendo. Aí o Espírito Santo mostra o quanto isso é podre. Deteste isso aí. Aí ele entende que é detestável, porque o Espírito Santo vem. Se não vier, ele morre nisso aqui, crente. Jesus disse uma palavra tremenda para enfatizar o que eu estou dizendo a você aqui da parte de Deus. Em João capítulo 15. Olha o que Jesus disse para mostrar como é detestável. João 15, versículo 22. Se eu não viesse, olha, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado. Ou seja, iam praticar as coisas detestáveis. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. O que Jesus está dizendo? Eu vim mostrar o que é nojento, a transgressão contra a lei de Deus. Se eu não viesse, ele não teria um pecado, não. Mas agora eu vim e mostrei. 23. Aquele que me aborrece, aborrece também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e aborreceram a mim e a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem motivo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo vem e revela a iniquidade, revela a transgressão. Por isso que ele mostra que é nojento, é detestável. Davi, quando ele praticou o erro, o próprio Senhor convenceu ele da obra detestável que ele cometeu. E veja se ele não se arrependeu. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Veja, as palavras da boca do ímpio só tem malícia. São com dois pensamentos. Fala uma coisa, mas a intenção é outra. Olha para aí. Aí, olha o que Tiago diz. Bora para o Novo Testamento. Tiago capítulo 1. Tiago diz. Olha aí, ó. Tiago capítulo 1. Aleluia. Versículos 6, 7 e 8. Mas peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobrado, dois pensamentos. Então a malícia da sua boca, ó, na sua boca, as palavras da sua boca são malícia. Meu Deus do céu. Então cuidado com gente que não está nem aí para Cristo, que na sua frente tem uma coisa, por trás é outra. Deixou de entender e fazer o bem. Deixou de entender o bem e fazer esse bem. O bem aqui fala do amor ao próximo. Deixou de entender o que é o bom, o que é agradável, para fazer o mal. Não entende nem faz o bem. Despreza o que é bom, pois é egoísta.
Verso 4, maquina o mal na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom e não aborrece o mal. Eita Jesus. Ele maquina o que é ruim, o ímpio. Está sendo assim a mente fértil para que os demônios trabalhem na sua cama. E põe-se no caminho que não é bom. Qual é o caminho que não é bom? Quando fala das obras da carne, essas práticas pecaminosas que Deus odeia. E não aborrece o mal. Aborrecer o mal, aqui refere-se ao mal como raiz e a degeneração geral da raça humana. E com isso em mente, os ímpios não odeiam o mal. O ódio ao mal é um aspecto intrínseco do caráter de Deus. Provérbios 6:16, 6 coisas que Deus odeia, 7 ele abomina. É quem semeia a contenda, né, entre irmãos ali. Então, é um aspecto fundamental do ministério de Cristo e de sua condição de rei. Também, em segundo lugar, alguém pode ser amoroso e bondoso e fazer o bem aos pobres, mas se não tiver indignação contra o mal, desprezo pelos caminhos imorais do mundo, zelo pela santidade e repulsa à iniquidade, os tais deixarão de andar com Deus e de seguir o Espírito Santo. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Salmo 97:10. O ímpio ele não odeia o mal. Deus odeia o que é mal. Cristo odeia o que é mal. O Espírito Santo odeia o que é mal, porque a Trindade é um só. Quem está em Cristo, 2 Coríntios 5:17, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Quem está em Cristo odeia o que é mal. Odeia o roubo, odeia a idolatria, odeia o furto, odeia a desobediência, odeia a sensualidade, odeia a avareza, odeia a heresia, odeia a prática pecaminosa, o sentimento de repulsa, hostilizar, jogar no lixo. Pois é o Espírito de Deus que repulsa, joga fora. Não a nós, mas é o Espírito Santo de Deus que neutraliza o que é podre, o que vem de Satanás. Tudo que é do cão está odiado por Deus, detestado. E pior ainda, condenado, julgado e condenado pelo Senhor. É algo que Deus fez assim, ó, isso aqui já está condenado. Se vier para mim com o que eu condenei, será condenado também. Isso é o justo juiz. Louvado seja Deus. Então, esse instrumento do diabo que Davi está falando não aborrece o mal. E nós em Cristo devemos aborrecer o mal. Devemos rejeitar o que não presta. E olhe, se prepare para você perder muita amizade. Muita amizade. Jesus disse, aquele que vem a mim e não aborrece o pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Não pode. Se é conivente com aquilo que é errado. Aleluia. Você sabe que é errado. E o que você aceita, o que você acolhe, será condenado por Deus junto com Satanás. Aborreça o mal e você será recompensado pelo Senhor. Tua misericórdia, Senhor, está nos céus e tua fidelidade chega até as mais altas nuvens. Davi aqui engrandece a característica de Deus e como ele é misericordioso para quem lhe obedece. Como é grande está nos céus e a fidelidade chega até as mais altas nuvens. Davi fala aqui da imensidão, da misericórdia e da fidelidade de Deus, que Deus é um Deus fiel. Ele não vai desapontar as criaturas que voltou para ele. Tua justiça, tua verdade, tua retidão é como as grandes montanhas. Davi compara aqui, ó, um atributo de Deus, que ele é justo, como as montanhas enormes. Teus juízos são um grande abismo, ou seja, são profundos. As leis de Deus, o entendimento que elas têm, reveladas para nós, é como um abismo. Senhor, tu conservas, conservar, proteger, resguardar, amparar os homens e os animais. E proteger aqui, literalmente, como Deus guardou os animais ali na arca de Noé. Veja, Deus poupou animais, mas não poupou os rebeldes. Veja aí, no Rio Grande do Sul, quantos animais não morreram e quantas pessoas morreram pela desobediência. Em 1 Reis capítulo 13, o servo de Deus, o profeta, pecou. Ele ali profetizou contra Jeroboão.
E Deus deixou sinal. E um profeta velho veio, mentiu. E ele voltou. E Deus disse: nem volte, nem coma pão, nem beba água. Pois ele voltou, comeu pão, bebeu água, jantou, lanchou. Deus tomou a boca do profeta mentiroso. Se porque tu fosse rebelde à voz do Senhor, um leão te devorará. E no meio do caminho o leão só pegou ele e matou. Não comeu ele, não estraçalhou. E o jumento dele ficou do lado do leão e do corpo do profeta. Deus poupou o jumento, mas não poupou o rebelde. Aleluia. Em 2024, Deus ainda vai poupar muitos animais. Mas rebeldes, não. Ele cuida dos homens. Cuidar aqui é providenciar o socorro para os homens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. O atributo de Deus é precioso. Vale mais do que ouro e prata. Porque Ele é bom. E mostrou essa bondade na cruz de Jesus. Aleluia. Que era a nossa cruz. E Jesus tomou para Ele. Dê um glória bem gostoso, né? Aleluia. Por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Em Deuteronômio 32:11, Deus fala que guiou Israel com asas como águia. Em Mateus 23, Jesus disse: como a galinha junto os pintinhos, assim Jerusalém queria eu te agregar, te abrigar, te esconder. Então Deus se compara aqui como essas aves que quer abrigar aqueles que confiam no Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então os filhos dos homens, os fiéis, as criaturas convertidas ao seu Criador, se abrigam, se refugiam, se escondem na proteção desse Deus. Estás protegido? Estás protegida? Então abra a boquinha e dê um glória para esse seu Deus protetor. Protege contra Satanás, protege contra os demônios e todas as artimanhas malignas e malditas do capiroto. O Senhor aqui, ó, esconde, como escondeu Elias no ribeiro de Querite contra Jezabel e Acabe, não é? E tantos inimigos. Protege os seus. Deus protege. Eles se fartarão da gordura da tua casa, da riqueza da casa de Deus, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Isso quer dizer o quê? Davi está dizendo que Deus tem coisas maravilhosas e deliciosas para quem são fiéis. O diabo não tem isso, o diabo é mentiroso, o diabo tem lago de fogo, mas os do Senhor tem o quê? Vão se fartar na riqueza, a gordura da casa de Deus. E vai beber da corrente das tuas delícias. Deus tem coisas deliciosas para aqueles que se convertem verdadeiramente. Meu Deus, quer saborear dessas delícias? Vem para Jesus. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Em Deus, Ele é a própria fonte da vida. O manancial é o próprio Deus. E na luz de Deus nós veremos a luz, que é o próprio Jesus. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus que nós cremos, que é o nosso Criador, aleluia. Ele é o manancial, Ele é a fonte da vida. Ele é a própria vida, Ele é a fonte. Tu entende isso aqui? Ele é a fonte de tudo que vive. Oh, glória! Satanás só existe porque ele nasceu de onde? Da fonte da própria vida. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. A benignidade, a bondade, um favor imerecido que Deus estende. No Antigo Testamento era pela fé no Cristo, pela obediência aos mandamentos. Hoje, pela nova aliança, pela fé em Jesus, Ele estende a graça, a benignidade sobre aqueles que conhecem. Conhecer Deus é ter um relacionamento íntimo com Deus, intimidade com o Pai Celestial, porque agora em Cristo somos filhos, Romanos 8,15, filhos adotados, podemos chamar Deus de painho, de paizinho, abapai. E Deus estende a sua bondade e a sua justiça, a sua verdade sobre os retos de coração, pois o Pai é reto, então segue aqueles que são corretos e honestos. Deus é bondoso. Então você está praticando o que é correto, você está praticando o que é justo, Deus estende a bondade sobre a sua vida. Você vai pagar as suas dívidas, você vai viver bem, aleluia. O diabo não lhe corrompe porque você não dá lugar para o diabo. E você obedece, Deus vai estender a sua benignidade. Toma posse, crente.
Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. O pé dos soberbos fala daqueles instrumentos do diabo, que o diabo se ensoberbeceu, prepotente, arrogante, superior a tudo e a todos. Esse sentimento maldito e maligno, Davi está dizendo, não venha meu pé, não venha me orientar, não venha me dar o caminho, não venha me guiar. Nariz empinadinho, Deus odeia, é um mal. E não se mova a mão dos ímpios. Não quero que me dê conselho não, você é ímpio, desumano, covarde, cruel, longe de mim, sai fora, aleluia. Aqui se eu fosse falar, tem tantos versículos sobre que a gente deve se afastar. 1 Timóteo 3, Paulo dá uma lista ali, né, dos homens covardes, abomináveis, afasta-te dos tais. Paulo diz aos coríntios que não coma com devasso, com imoral, não coma com essas pessoas. Imagina Davi dizendo, não tem concordância com o ímpio. Paulo diz aos coríntios que o jugo desigual, Jesus não tem acordo com o diabo, o fiel com o infiel, é jugo desigual, sai fora, não quer assunto não. Terminando, ali caem os que praticam a iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Cair é falir, fracassar, entrar em ruína. Quem está na iniquidade estão pervertidos moralmente, espiritualmente, publicamente. A corrupção em geral, isso é iniquidade. Comete prevaricação, comete crimes e não se arrependem. Vão cair e não vai ter ninguém para levantar. Vão se prostrar e ninguém vai ajudar, nem o próprio Deus levanta. Provérbio 29:1. Ao homem repreendido muitas vezes endurece a cerviz, será abatido de repente sem que ninguém o cure. Aleluia. Fica aqui essa ministração do Salmo 36. Ela é pesadíssima sobre quem comete pecado, não se arrepende. Porém, Davi disse que as misericórdias, a fidelidade, a benignidade de Deus estará sobre aqueles que o temem, que respeitam, que amam, que obedecem, e está longe da amizade com aqueles que são instrumentos do diabo. Compartilhe essa mensagem, que ela sirva de grande alerta e iluminação. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não fique com um mais. Não. Faça. Quem não quer fazer, Deus vai cobrar. Faça o que Deus colocou na sua mão. Faça com maestria, porque lembre, você está fazendo para o Senhor. Se está trabalhando, trabalhe com afinco, trabalhe com dedicação. Primeiramente é para o Senhor, porque Deus está lhe vendo. Você aprendeu agora que Deus está lhe vendo. Aleluia. Então não vá dar uma desculpa esfarrapada, porque a Bíblia diz que não há mais desculpas diante de Deus depois que a palavra dele chegou até você, até a mim. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus em nome de Jesus. Ó Pai bondoso, Pai benigno, Pai fiel, Pai que não aceita prevaricação, Pai que não aceita desleixo, aleluia, relaxamento, Pai, demência, preguiça. Senhor, tem misericórdia de nós. Glorifica o Teu nome mais uma vez, Senhor. Nos ajude e nos dê força para fazer primeiramente para Ti e para que as nossas obras sejam vistas pelos homens, como o Senhor Jesus diz, para que glorifiquem a Ti, Senhor, nossas boas obras, e essas pessoas vejam o Senhor em nós pelo Seu Espírito Santo e recebam Jesus para receber o Espírito Santo do Senhor. Senhor, leva essa mensagem em vários corações e seja de grande alerta. Fica conosco, nos ajuda em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor. Se Deus quiser e a gente viver, vamos entrar no Salmo 37, que é bem conhecido da Igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo teu coração, fica na paz do Senhor e não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Abra a boquinha e dá uma glória para Jesus. Ou glória a Deus. Fica na paz do Senhor, crente.